Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nessa videoaula eu vou falar sobre a evolução da computação. Bom, a evolução da computação começa em 2500 a.C., com a invenção do ábaco, aproximadamente, né? O ábaco é um dispositivo que auxilia a contagem e operações aritméticas. Essa imagem aqui do lado direito, ela mostra um ábaco. Existem diversos formatos de ábaco, né? Na hora que você está fazendo a contagem, você basicamente desliza essas bolinhas, né, para a direita ou para a esquerda aqui, indicando se ela está sendo contada ou não, tá? As bolinhas do lado de lá, essas que eu estou passando o mouse em cima, elas têm valores maiores, né, 5 cada uma, esse aqui tem valor 1 cada um, tá? Então, quando a gente desliza a bolinha para o meio, significa que aquele valor está sendo contabilizado. Então aqui nessa coluna a gente tem o valor 5, nessa coluna a gente tem o valor 2, porque cada bolinha vale 1 aqui. Aqui a gente tem o valor 9, né, que é 5 mais 4, né, e assim por diante. Existem diferentes formas de se usar o ábaco, tá? Uma curiosidade, o logo do Instituto de Computação é um ábaco, e deixa eu voltar aqui para o primeiro slide, né? Esse ábaco aqui, ele tem 4 colunas, né? Ele está rotacionado aqui 90 graus, tá? Ele tem 4 colunas, a primeira aqui está mostrando o número 1, né? É uma unidade deslocado para o meio. A segunda coluna está mostrando o número 9, né? Porque aqui a gente tem 5 unidades e aqui a gente tem 4 unidades. A terceira está mostrando o número 6, tá? E a quarta está mostrando o número 9 novamente. Tá? Este é o número 1969, que é o ano em que foi criado o primeiro curso de computação no país, que coincidentemente é o curso de ciência da computação aqui da Unicamp. Tá? Bom, depois da invenção do ábaco, em 2500 a.C., o matemático indiano, né, teve um matemático indiano que descreveu o sistema binário, né, que é o sistema que é utilizado atualmente em praticamente todos os sistemas de computação. E a gente vai falar um pouco sobre esse sistema durante o nosso curso. Isso foi aproximadamente 200 a.C. E em 100 a.C. Foram inventados os números negativos. Tá bom? É curioso ver que os números binários foram inventados antes do conceito de um número negativo. Bom, avançando um pouco aqui na história, né? Em 1642, já depois de Cristo, né? O Blaise Pascal inventou a calculadora mecânica, né? Então isso aqui é uma fotografia da calculadora mecânica do Pascal, tá? Ela fazia operações aritméticas bem simples, tá? Com engrenagens. Já em 1801, aconteceu um fato muito interessante aqui. O Joseph-Marie Jacquard, ele desenvolveu um tear automático controlado por cartões perfurados. Tá? Então, o que é um tear? É uma máquina que entrelaça fios, né, para fazer tecidos. Tá? Então, essa foto aqui mostra esse tear, né, o tear de Jacquard. O problema que ele tinha na época é que operar um tear era uma operação relativamente complicada, né? Então ele tinha que treinar pessoas. A família dele tinha um negócio, né, de fabricar tecidos e toda vez que ele precisava de um funcionário novo, ele precisava treinar essa pessoa, né? E os tecidos que eles fabricavam eram relativamente sofisticados, tá? Então não era simplesmente entrelaçar os fios, você tinha que escolher a cor do fio para entrelaçar para gerar os padrões desejados. E na época, um dos grandes problemas era a qualidade do tecido, né, que dependia muito da qualidade da mão de obra. Então ele quis automatizar esse processo para ele não depender mais do expertise do operador da máquina. E com isso para fazer isso, ele inventou um tear que você podia programar ele com cartões perfurados. Então, vocês estão vendo aqui, são vários cartões perfurados, né? À medida que a máquina ia funcionando, esses cartões eram lidos, né? E provavelmente onde tinha um buraquinho aqui, né, indicava que o fio tinha que passar por baixo, se não tivesse um buraquinho, tinha que passar por cima, ou alguma coisa assim. Em essência, esses buraquinhos estavam dizendo para a máquina o que ela tinha que fazer com o fio na hora de trançar ele. Tá? Essa aqui é uma outra foto que mostra uma pessoa
operando esse tear, tá? Aqui vocês podem ver que tem alguns desenhos, né, no tear, no tecido que está sendo produzido pelo tear. Tá? Essa outra foto aqui mostra um tecido, um padrão mais sofisticado ainda. Vocês podem ver que esse tecido tem diversas cores diferentes, né, e os padrões são bem sofisticados. Naquela época, com a invenção dele, ele conseguia fazer padrões bem complexos, né, com funcionários que não precisavam ser experts no assunto, né, ou na máquina, e para isso, obviamente, ele precisava de bastante cartão perfurado, né? Então aqui esse exemplo aqui é um exemplo de um padrão, né, que foi costurado com a ajuda de dezenas de milhares de cartões perfurados individualmente, tá? É um processo bem complicado programar esse sistema, porque você tinha que perfurar todos esses cartões, né? Mas uma vez que você fizesse o cartão, né, e depurasse ele, obviamente, né, como um programa, o cartão podia ser usado muitas vezes para criar um padrão, uma fábrica, quer dizer, um tecido idêntico. Tá? Então isso aqui é uma revolução aí na história, né? Como você pode programar uma máquina para fazer tarefas diferentes. Bom, e aí, né, em 1834, né, o Charles Babbage ele concebeu e ele começou a projetar uma máquina que ele chamou de máquina analítica, né, que em essência era um computador já, né, programável, e ele era mecânico, e aí, de propósito geral, né, no sentido de que ele era programável. Tá? Ele podia ser programado com cartões perfurados e era alimentado por uma máquina a vapor. Tá? Essa máquina não foi finalizada, tá? Ele concebeu todo o projeto dele, e um pedaço dela era a Difference Engine, tá? Que ela fazia as operações aritméticas. Isso aqui é uma foto dessa máquina, ela não foi construída pelo Babbage, ele não conseguiu construir ela, mas ele tinha todos os planos. Aparentemente a tecnologia da época não permitia que eles conseguissem construir isso aqui com um custo razoável. Tá? Se eu não me engano, na década de 80, um curador do museu em Londres, ele descobriu esses planos, ele revisitou o projeto do Babbage, década de 80, que eu digo em 1980, tá, gente? E ele submeteu um projeto para construir isso aqui, e eles conseguiram construir 2 cópias dessa máquina. Tá? Eu visitei uma máquina dessa aqui, ela estava no Museu de Computação na Califórnia, em Mountain View. É uma máquina bem impressionante, né? A foto aqui talvez não ajuda a entender o tamanho dela, mas essa máquina tem mais de 2 metros de altura, tá? Uma coisa curiosa é que as operações eram realizadas por várias engrenagens e aqui do lado direito você vê uma manivela, né? Então essa manivela você tinha que girar ela para a máquina funcionar, tá? O curioso é que essa manivela, né, quando você gira, está dizendo ali do lado dela, está escrito ciclo, né? Então, cada ciclo de máquina ela está fazendo uma pequena operaçãozinha que, eventualmente, após vários ciclos, ela vai concluir uma operação aritmética. Tá? Esse conceito de ciclo de máquina é usado até hoje no projeto de computadores, né? Mas agora o ciclo, obviamente, ele se refere ao tempo do relógio do processador. Muito bem. E voltando aqui então, isso foi mais ou menos, isso foi em 1834, tá? Em 1833, né, a Ada Lovelace, né, conhecida também como Condessa de Lovelace, conheceu o Charles Babbage e o trabalho que ele tinha com a Difference Engine, tá? E aí, entre 42 e 43, ela traduziu um artigo em italiano sobre a máquina analítica do Babbage, e adicionou várias notas, né, várias anotações sobre o funcionamento, tá, e o potencial dessa máquina. Essas notas foram organizadas de A a G e, no final das contas, as notas dela eram maiores do que o próprio artigo traduzido. E, curiosamente, a nota G inclui um algoritmo para a máquina analítica do Babbage computar os números de Bernoulli. Esse algoritmo, né, é considerado o primeiro programa publicado e ela é reconhecida como a primeira programadora de computadores do mundo. Muito bem, vamos avançar bastante agora e vamos começar a falar sobre o que aconteceu na década de 30, tá? 1930.
Bom, nessa década, um computador era basicamente uma pessoa que realizava cálculos, tá? Essa foto aqui mostra uma divisão de computação, tá? Vocês podem perceber aqui que tem vários computadores, são várias pessoas, né, realizando computação. Aqui já tinha alguns conceitos modernos que a gente usa hoje, né, implementados. Você tem, em algumas situações, pessoas diferentes ou computadores diferentes fazendo tarefas especializadas, né? Por exemplo, para ilustrar o que eu estou dizendo, vamos supor que essa divisão de computação está calculando uma equação complexa, né? Vamos dizer que essa primeira pessoa aqui é especialista em realizar somas, né? A segunda pessoa é especialista em realizar multiplicação. Então essa primeira pessoa realizaria as somas, né, que ela consegue realizar da equação, né, e aí ela reduz essa equação para uma equação que não tem mais somas, e aí ela passa a equação para a pessoa do lado, para ela poder realizar as multiplicações, né, e assim por diante. Dessa forma, cada um faria uma tarefa muito especializada de uma forma muito boa. Tá? Bom, nessa mesma década também o Alan Turing, né, ele publicou o artigo Computable Numbers, né, onde ele apresentou a máquina de Turing. Né. Esse artigo ele é a fundação para quase tudo que foi desenvolvido em termos de teoria da computação no mundo. Tá? Então, o Alan Turing é muito conhecido por esse trabalho. Ele também teve outros trabalhos importantes, né? A gente sabe que ele trabalhou também durante a Segunda Guerra Mundial, tentando decifrar, né, a máquina dos alemães, a Enigma, né? Ele tem várias contribuições para a sociedade, né? Mas esse artigo aqui, ele, de certa forma, seta uma pedra fundamental para a computação. Tá? Bom, então, até agora, né, até a década de 40, os eventos que eu selecionei como mais marcantes, tá? Então, pode ser que eu tenha deixado de fora alguma coisa que seja importante aqui, então eu vou já pedir desculpa se for o caso, mas são esses aqui, tá? Em 2500 a.C. a gente teve a invenção do ábaco, tá? Não é a invenção do Instituto de Computação, tá, gente? Eu coloquei o logo do IC aqui, mas é a invenção do ábaco. 200 a.C., invenção dos números binários, né? 100 a.C., os números negativos, 1640, né, 42, a invenção da calculadora mecânica pelo Pascal. 1800 a gente já tem os primeiros dispositivos programáveis, né, sendo o tear de Jacquard aí, possivelmente o primeiro, depois a máquina analítica do Babbage, né, a gente teve também a contribuição da Ada, né, oferecendo um dos primeiros programas para essa máquina analítica, possivelmente o primeiro programa publicado, e em 1936 o artigo do Alan Turing. Bom, aí na década de 40 é quando as coisas começam a aquecer e acelerar, né? Ou seja, a computação como a gente conhece hoje, ela começa a se moldar, na minha visão, a partir dessa década. Tá? Então o que aconteceu na década de 40? O mundo estava em guerra, né? E era a Segunda Guerra Mundial, e os americanos, durante a guerra, eles precisavam realizar cálculos de tabela de artilharia. Esses cálculos eram bem sofisticados e eles demoravam bastante tempo para ser realizados. Tá? Então, nessa época, o governo, o exército dos Estados Unidos financiou um projeto na Universidade da Pensilvânia para construir um dispositivo eletrônico que realizasse esses cálculos. Tá? Esse dispositivo, né, que é um computador, ele, pelo que eu vi, ele foi capaz de realizar contas que demoravam até 12 horas, né, por uma pessoa, ele realizava em 30 segundos. Tá? Pode parecer muito impressionante, hoje em dia isso não é o mais impressionante. Como a gente vai ver, né, o desempenho dele é muito aquém do desempenho de um sistema computacional de hoje em dia. Tá? Bom, então o governo americano contratou dois pesquisadores, né, professores na Universidade da Pensilvânia, para construir um computador. O nome dessa máquina é ENIAC, tá? Ele é um computador integrador numérico eletrônico, é a tradução do acrônimo. Curiosamente, essa máquina pesava 30 mil quilos,
ela ocupava uma área de aproximadamente 140 metros quadrados e ela usava 18 mil válvulas. Tá? Então naquela época não existia transistores, utilizavam-se válvulas para construir esse tipo de equipamento. O consumo dessa máquina era da ordem de 140 kW. Tá? E ela era capaz de fazer 5 mil adições por segundo. Para vocês terem uma ideia, uma máquina hoje, vamos dizer que está rodando a 4 GHz, ela é capaz de fazer 4 bilhões de operações por segundo, 4 bilhões. Mas cada operação, na verdade, não é 4 bilhões de operações, 4 bilhões de instruções por segundo. Cada instrução ela pode executar várias operações. A gente tem operações vetoriais, né, nessas máquinas mais modernas, são capazes de fazer até 16 operações. Então a gente está falando de 4 vezes 16 operações aritméticas, né, possivelmente adição aqui, bilhões por segundo, né, que dá 64 bilhões por segundo. Além disso, a gente tem máquinas com múltiplos núcleos computacionais. Então, supondo que você tem uma máquina com 4 ou com 8, multiplica por esse número e você vai ter uma ideia da quantidade de operações aritméticas que o computador que você tem é capaz de realizar por segundo. Tá? É um número muito grande. Bom, essa máquina, né, que foi construída entre 1940 e 1946, como eu falei, era uma máquina muito grande. Né? Isso aqui é uma fotografia que mostra um pedaço da máquina. Ela continha vários painéis, né, que eram ligados por cabos, e ela tinha um problema muito grave. A programação dela era feita manualmente através de interruptores e cabos. Então você imagina, para você colocar um programa nessa máquina para rodar, você tem que ficar tirando e colocando cabos nos buracos corretos, ligando e desligando interruptores. Uma vez que você conseguiu programar a máquina, você roda o programa. Agora vamos supor que o seu programa terminou de rodar e você vai colocar outro programa. Muito bem. Entra o próximo programador da fila, chega lá e ele consegue programar a máquina, e o primeiro programador descobriu que ele tinha um bug no código dele, né, no programa dele, o resultado saiu errado e ele vai ter que rodar de novo. Você imagina ter que reprogramar a máquina inteira? Né? Então era um desafio ter que programar essa máquina. Tá? Bom, um outro problema que essa máquina tinha era o fato dela precisar, né, dela fazer a computação dela, ter sido construída com válvulas, tá? Válvulas são dispositivos que fazem operações parecidas com o que a gente consegue fazer com transistores, tá? E elas são feitas de vidro, placas de metal, tem vácuo, né, dentro dessa cápsula de vidro. Ela gera bastante calor, quando ela está ativada, ela fica quente e ela acende como uma lâmpada incandescente. Tá? Assim como uma lâmpada incandescente, ela pode queimar, e geralmente ela queima quando você está desligando ou ligando ela. Então, para evitar que essas válvulas queimassem, muitas vezes eles deixavam o computador ligado. Tá? Porque se imagina, você tem uma máquina com 18 mil válvulas, de repente uma válvula queima. Como é que você descobre qual foi a válvula que queimou? Como é que você troca isso? Né? Então esse era um desafio que eles tinham na época. Tá? Mas aí, essa máquina foi construída em 1940 e 46, ficou pronta em 46, tá gente? Em 47, inventou-se o transistor, né? Então, é um dispositivo de estado sólido, feito de silício. Ele pode ser bem menor e mais barato do que a válvula e também dissipa muito menos calor. Ele foi inventado no Bell Labs, que era um laboratório importante, tá, naquela época, nos Estados Unidos. E apesar dele ter sido inventado em 1947, ele não foi utilizado em computadores nessa década. Isso porque, quando ele foi inventado, obviamente, existia o conceito, existia quer dizer, a prova de conceito, mas ainda não existia tecnologia suficiente para fabricar, né, os transistores em massa e também em tamanhos que fossem adequados para utilizar na fabricação de computadores. Tá? Lembrando novamente, né, o ENIAC ele pesava 30 toneladas, 30 mil quilos. Tá? Tem um fato curioso que em 1949, né, uma revista que também era muito conhecida nos Estados Unidos, a Popular Mechanics, ela publicou um artigo dizendo que
computadores no futuro não vão pesar mais do que 1,5 toneladas, né? Uma projeção muito interessante, né? Porque hoje os computadores pesam poucas gramas, né? A gente tem dispositivos completos que são chamados, podem ser chamados de computadores, como um Raspberry Pi, por exemplo, que pesa da ordem de algumas gramas, né? Ou talvez dezenas de gramas ou centenas de gramas, né? Mas não chega a pesar 1 quilo, tá? A projeção deles é que os computadores no futuro não pesariam mais de 1,5 toneladas. E de fato, eles estavam certos, né? Bom, ainda na década de 40, com a construção do ENIAC na Universidade da Pensilvânia, durante a construção, eles contrataram alguns consultores. E um dos consultores que eles contrataram foi o John von Neumann, que era professor em Princeton, tá? No Instituto de Estudos Avançados de Princeton. O Instituto de Estudos Avançados é um prédio, né, não sei se é um departamento, mas enfim, é um espaço dentro de Princeton, onde ficam pesquisadores e professores que trabalhavam com temas especializados e avançados, né? Então, eles tinham pessoas como John Nash, né, o próprio Einstein, né, foi um dos pesquisadores do IAS. Tá? Então, o John von Neumann era um matemático que era professor lá. Ele foi contratado pelos dois professores da Universidade da Pensilvânia para atuar como consultor na construção do ENIAC. Durante a construção do ENIAC, eles perceberam várias inovações que seriam interessantes. Uma delas era a questão de você, na hora de programar a máquina, em vez de você ficar ligando e desligando switches, né, ou conectando cabos, seria você colocar o programa na memória do computador e usar né, as informações da memória como programa, né. Isso é uma coisa para a gente trivial hoje, né? Todo mundo que aprendeu computação nas últimas décadas, né, partiu do pressuposto que o seu programa estava na memória do computador, tá? Esse conceito foi inventado naquela época, durante a construção do ENIAC, mas o ENIAC ele não teve esse conceito implementado nele porque toda vez que eles inventavam algo novo, isso acabava atrasando a conclusão do projeto, né? Então eles decidiram congelar a construção, quer dizer, o projeto do ENIAC, e ir anotando essas inovações de forma que eles pudessem construir um outro computador depois do ENIAC que tivesse essas inovações, tá? O, o John von Neumann foi uma das pessoas que participou desse processo, né? E durante, né, esse processo, então, eles inventaram o conceito do programa armazenado. O que aconteceu? Quando a máquina ficou pronta, em 1946, né, curiosamente depois que a guerra acabou, porque a guerra acabou em 1945, o John von Neumann submeteu um projeto para o governo dos Estados Unidos propondo a construção de um computador que seria usado como uma espécie de molde para que outros pesquisadores, outras universidades, né, pudessem construir seus próprios computadores. Tá? Então ele teve esse projeto aprovado e ele começou a construir o computador dele, mas agora lá em Princeton, dentro do Instituto de Estudos Avançados, né, o IAS. E em 1951 ele ficou pronto. Tá? Esse computador era menor do que o ENIAC. Ele não usava, em vez de 18 mil válvulas, ele teve 2.300 válvulas. Ele tinha uma memória com 1024 palavras de 40 bits e ele serviu como modelo, né, como eu falei, para diversos outros computadores que foram construídos após ele. Tá? Inclusive, a organização desse computador ela ainda é vista, de certa forma, ou refletida na organização dos computadores de hoje em dia. Tá? A gente vai falar sobre o IAS durante o nosso curso de Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem, então vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa máquina, como ela funcionava e qual era a organização dela. Bom, eventos marcantes então na década de 40. A construção do ENIAC, tá? Que foi um dos primeiros computadores eletrônicos de propósito geral. Aqui no slide está como primeiro, mas eu vou mudar isso aqui. Vou colocar para dos primeiros computadores. Por que eu vou fazer isso? Porque existe uma disputa aqui, né? Os alemães dizem que o SUSE, né, que fez o computador na Alemanha, ele já tinha feito um computador eletrônico de propósito geral. Os ingleses também têm o seu claim, né, tem a sua, eles também reivindicam, né, a invenção do computador eletrônico de propósito geral antes do ENIAC,
Então eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu simplesmente vou dizer que foi um dos primeiros. Tá? Ele chamou muita atenção porque ele influenciou o desenvolvimento do IAS, e o IAS apresenta a invenção do conceito de programa armazenado. Algumas pessoas argumentam que esse conceito já estava, de certa forma, inventado e apresentado no artigo do Turing, né, na máquina de Turing. Ah, talvez, também não vou entrar no mérito dessa questão, a gente pode simplesmente colocar que o IAS é um dos primeiros computadores que implementa o conceito do programa armazenado. Tá? Bom, e também nessa década, né, um outro fato muito marcante é a invenção do transistor, tá, que revolucionou a computação. Mas nessa década, o transistor não foi usado para a construção de computadores. Então são três fatos marcantes: ENIAC, o IAS e a construção do IAS, que não ficou pronto, na verdade ficou pronto em 51, né, e a invenção do transistor. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a década de 50. Na década de 50 foi feito, né, o UNIVAC One, foi um dos primeiros computadores comerciais de sucesso. Tá? Ele foi desenvolvido pelo Eckert e pelo Malklin. Esses são os dois professores da Universidade da Pensilvânia que desenvolveram o ENIAC para o governo americano. Então eles pegaram as ideias que tinham lá e eles montaram uma empresa e começaram a desenvolver computadores. Tá? Em 1953, a IBM lançou já existia a IBM, tá? Ela lançou o IBM 701, que foi o primeiro computador eletrônico programável deles. Tá? E esse foi o primeiro de uma série de computadores que acabaram estabelecendo a IBM como o maior fabricante de computadores do mercado. Então, para quem não sabe, a IBM foi um dos maiores fabricantes de computadores durante décadas. Tá? Bom, em 1954, né, de 54 a 57, o Fortran foi desenvolvido, e isso aqui é um fato muito importante, porque até então, estas máquinas elas eram programadas de forma binária, né, ou em linguagem de máquina, em alguns casos em linguagem de montagem, e aí traduzia-se manualmente o programa em linguagem de montagem para linguagem de máquina. Tá? Eu não sei se já existiam montadores nessa época, mas já era evidente que seria necessário uma linguagem de programação de alto nível para aumentar a produtividade na programação dessas máquinas, e Fortran foi desenvolvido nessa época, tá? Entre 1954 e 1957, uma das primeiras linguagens de programação de alto nível, se não for a primeira. Tá? Em 58, né, aproximadamente 10 anos depois da invenção dos transistores, aí os computadores passam a ser construídos com transistores em vez de válvulas. Tá? Nota que os transistores nessa época ainda eram elementos discretos, né? Cada pecinha era um transistor, você tinha que soldar isso numa placa para você conseguir fazer o seu circuito. Tá? No entanto, ainda em 1958, o Jack Kilby, né, da Texas Instruments, e o Robert Noyce, da Fairchild Semiconductors, eles inventaram, né, diz a história que foi simultaneamente, o circuito integrado. Né? O que é um circuito integrado? É uma pastilha de silício onde você coloca em cima dessa pastilha, ou com ela, né, com o material dela, você consegue construir diversos transistores que estão ligados. Tá? Então, com isso, você não precisa mais pegar um conjunto de transistores discretos e soldar numa placa. Você simplesmente pega uma pequena pastilha de silício e você imprime, né? Eu vou colocar entre aspas aqui a palavra imprime, os transistores em cima dessa pastinha de silício. Isso permitiu com que a quantidade de dispositivos né, ou de transistores que você pudesse colocar por centímetro quadrado fosse aumentado numa escala muito grande. Tá? Então esse conceito, né, o circuito integrado foi inventado em 58, né, aproximadamente 10, 11 anos depois da invenção do transistor. Mas, novamente, né, até que ele pudesse ser usado na construção de computadores, houve um tempo aí de maturação da tecnologia. Então, apesar de na década de 50 o circuito integrado ter sido inventado, ele ainda não foi utilizado para a construção de computadores. Nessa década o que se utilizava eram transistores discretos. Tá? A partir de 58, tá, gente? Bom, então, para dar uma visão geral do que aconteceu, né, entre 46 e 57, né, a tecnologia utilizada era válvula, né, época do ENIAC, do IAS,
A velocidade típica aqui girava da ordem de 40 mil operações por segundo, né? O ENIAC era 5 mil, o IAS talvez um pouquinho mais, e assim por diante. De 58 a 64, os computadores já usavam transistores e eles eram capazes de fazer muito mais operações por segundo, aqui da ordem de 200 mil operações por segundo. Tá? As unidades lógicas e aritméticas já faziam operações mais sofisticadas e as linguagens de programação de alto nível se tornaram uma necessidade para aumentar a produtividade. Né? Nessa época aconteceu uma coisa muito interessante. Surgiu uma empresa chamada DEC, Digital Equipment Corporation, em 1957, e eles lançaram um computador chamado PDP-1, que foi o primeiro mini computador. Esse computador ele teve um papel muito importante na história, porque nessa época o que acontecia era o seguinte: o mercado era dominado pela IBM. E a IBM vendia computadores enormes que custavam caríssimos, né? E o problema é que, em função do custo de um computador, muitas vezes empresas médias, né, ou empresas que não fossem multimilionárias, para ter acesso a um computador, elas tinham que acabar alugando ou comprando em conjunto com outras empresas, né? Mas existe um problema: se você compra um computador em conjunto com outras empresas, como é que você gerencia a questão de sigilo, né? Ou seja, seus dados não vazarem para outra empresa? Então isso era um problema na época. Quando a DEC lançou esse mini computador, muitas pessoas acharam que isso aqui ia ser um fracasso, porque era basicamente um computador menor do que os computadores da IBM, que tinha menos desempenho. Então muitos pensaram, bom, isso aqui não vai vingar, porque já é um produto inferior ao da IBM. Né? No entanto, como o preço era competitivo, fazia muito sentido para as empresas que não tinham condições de comprar os computadores da IBM. Então, eles tiveram um grande sucesso com essa máquina e eles roubaram uma grande fatia de mercado da IBM. Foi a primeira grande lição do mercado. Não subestime uma empresa pequena que está entrando no mercado. Então, a IBM tomou uma grande rasteira dessa empresa, da DEC. Tá? Bom, então na década de 50, um dos primeiros computadores comerciais de sucesso, o Univac 1, o IBM 701, que foi o primeiro de uma série de computadores que estabeleceram a IBM como o maior fabricante de computadores no mercado, tá? E o Fortran, a primeira linguagem de programação de alto nível, ou uma das primeiras. E os computadores nessa década passam a ser construídos com transistores, tá? E também a gente vê a invenção do circuito integrado. Então, todos esses aqui são fatos muito importantes, principalmente a invenção do circuito integrado, né, e a invenção de Fortran, tá, o desenvolvimento de Fortran. Bom, com essas novas tecnologias as coisas aceleram na década de 60. Tá? Então, em 1965 acontece uma coisa muito interessante. Como as empresas começam a fabricar circuito integrado e usar circuito integrado, né, o Gordon Moore, que trabalhava na área, ele publicou um artigo prevendo que nos próximos 10 anos, isso foi em 1965, tá? Ele preveu que nos próximos 10 anos o número de componentes, né, componentes aqui são transistores, tá? Dentro de um circuito integrado, dobraria cada ano. Tá? Então, se a gente consegue botar 10 esse ano, ano que vem a gente vai conseguir botar 20, depois vai conseguir colocar 40, depois vai conseguir colocar 80 e assim por diante. Tá? Ele publicou um artigo intitulado Creating More Components onto Integrated Circuits. Tá? Esse artigo ele tem uma importância histórica muito grande, porque, de fato, essa projeção que ele fez aconteceu. Tá? Essa aqui é uma foto do Gordon Moore, bem recente, tá? Não é daquela época. O que aconteceu é que a predição dele estava correta, né? De fato, o crescimento exponencial do número de transistores em circuitos integrados durou muito mais do que os 10 anos que ele previu. E a projeção que ele realizou em 1965 ficou depois conhecida como Lei de Moore. Tá? Então, o que é a Lei de Moore? É uma projeção realizada por Gordon Moore em 1965, que afirmava que pelos próximos 10 anos o número de componentes, e aqui a gente pode ler transistores, tá? Em um circuito integrado dobraria a cada ano. Tá? Aqui é importante fazer uma observação que nos meus 10 anos ministrando essa disciplina, eu observo que muitos alunos eles
fazem um pouco de confusão com a definição da lei de Moore, né? Alguns dizem que o desempenho dos processadores dobraria a cada ano ou a cada 2 anos. A lei de Moore não fala de desempenho, ela fala de números de transistores, tá? Ah, e ela não fala de processadores, né? Na verdade, o conceito de processador não existia aqui ainda, tá? A gente tinha computadores, mas o elemento processador, né, como sendo um único circuito integrado, uma única, né, pastilha de circuito integrado, isso não existia nessa época, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com a definição da lei de Moore, né, e lembrar que foi feita em 65 e que ela afirmava que pelos próximos 10 anos o número de componentes, né, ou transistores, em um circuito integrado dobraria a cada ano. Nota que o circuito integrado não é utilizado só para fazer processadores, ele pode ser usado para fazer memória, para fazer qualquer coisa. Bom, essa imagem aqui, ela mostra o número de transistores em diferentes processadores que foram lançados no mercado ao longo dos anos. Tá? Então, começando aqui em 1970 até 2016, o que a gente tem aqui é um aumento, né, do número de transistores, e o curioso é que essa escala aqui ela é logarítmica, então apesar de parecer que o crescimento é linear, na verdade isso aqui é um crescimento exponencial. Tá? A cada ano aqui está possivelmente dobrando, tá, o número de transistores nos processadores, tá, nos chips que foram lançados. Essa lei, eventualmente, na década de 90 ou de 80, se não me engano, foi ajustada para dizer que o número de transistores dobra a cada 18 meses, mas enfim, o crescimento continua sendo exponencial. Tá? O que a gente vê aqui é um dos primeiros chips que eram de fato os processadores, em 71, o Intel 4004, ó, ele tem entre 1.000 e 5.000 transistores. Tá? Aqui em 2016, se a gente olhar uma máquina como um Xeon, né, um Broadwell E5, né, com 22 cores, ele tem mais do que 5 bilhões de transistores, tá? Chegando quase na ordem de 10 bilhões. Esses números já são maiores hoje em dia, né? Então essa lei de Moore, ela de fato é uma coisa muito curiosa e durou muito mais do que os 10 anos que foram previstos inicialmente pelo Gordon Moore. Bom, em 65, então, o Gordon Moore publicou aquele artigo. Em 68, ele se juntou ao Robert Noyce, né? Então, lembrando aqui, o Robert Noyce foi um dos inventores do circuito integrado, em 1958, há 10 anos atrás. E os dois se juntaram e fundaram a empresa chamada Intel Semicondutores. E, bom, então a Intel foi fundada em 1968. Então, a Intel tem um papel muito importante também no desenvolvimento da computação como a gente conhece, tá? E isso vai ficar claro nos próximos slides aqui. Bom, então o que aconteceu na década de 60, né? Os transistores deixaram de ser usados de forma discreta e passaram a ser usados dentro de circuitos integrados, então agora os computadores tinham vários chips, e esses chips eram circuitos integrados com diversos transistores dentro deles, tá? Isso em 68. Então o circuito integrado foi inventado em 58 e ele passa a ser usado para a construção de computadores em 68. Então essa tabela aqui ela ilustra um pouco da evolução até então, tá? 46 a 57 válvula, né? Lembrando aí o ENIAC, o IAS, da ordem de 40 mil operações por segundo. De 58 a 64, né, os computadores começaram a utilizar transistores, tá? E aí a gente tem computadores da ordem de 200 mil operações por segundo. De 65 a 71 tem o que a gente chama de integração em baixa e média escala. Tá? Essa classificação aqui é de um livro. Na época ainda se classificava como integração de baixa escala, de grande escala, de escala muito grande. Tá? Então de baixa escala, o que significa? São vários circuitos integrados, são vários chips com poucos transistores cada chip. Então o computador ainda tinha muito chip, tá? Soldado em placas. Tá? Então de 65 a 71 é isso que acontecia, né? Então você não conseguia colocar todos os transistores num único chip. E aí o desempenho era da ordem de 1 milhão de operações por segundo. De 72 a 77 é uma era onde a gente teve integração em grande escala, onde a quantidade de transistores por chip
foi bem maior e a quantidade de chips necessária para construir um computador já diminuiu bastante. E de 78 em diante, integração em escala muito grande. Hoje, a quantidade de transistores dentro de um chip é tão grande que a gente já era capaz de construir quase que o computador inteiro, ou pelo menos as principais partes de um computador, dentro de um único chip, tá? Dentro de uma única pastilha de silício, né? De um único circuito integrado. Tá? Nessa era, então, a velocidade passa a ser já maior do que 100 milhões de operações por segundo. Bom, em 69, um outro fato importante aqui, que é o curso de computação da Unicamp, ele é fundado. Tá? Ele é o primeiro curso de ciência da computação do país. E esse é um evento muito importante para a gente, né, aqui na Unicamp. E eu acredito que pelo fato de ter sido um dos primeiros, ele inovou e ele também serviu como base para muitos outros cursos que foram criados no Brasil depois. Tá? Bom, então eventos marcantes na década de 60. Em 65, Gordon Moore realiza uma projeção que vem a ser conhecida mais tarde como Lei de Moore, né, onde ele diz aí que o número de componentes ou transistores dentro do circuito integrado ia dobrar a cada ano, né, pelos próximos 10 anos. Como a gente viu, essa projeção estava correta e ela durou muito mais do que 10 anos. Tá? Discute-se se até hoje ela não é válida. Em 1968 a Intel é fundada, né, pelo Gordon Moore e pelo Robert Noyce, que é um dos inventores do circuito integrado. Tá? E em 68 circuitos integrados começam a ser usados na construção de computadores. Tá? Em 69 a criação do curso de computação aqui no Unicamp. Muito bem. Então, na década de 70, as coisas aceleram ainda mais. Tá? No começo da década de 70, o que tinha é que os computadores já eram construídos com circuito integrado, né? Ainda tinha uma baixa escala de integração, então você precisava de muitos chips, né, para você construir um computador. Mas nessa época já conjecturava-se que seria possível eventualmente construir o computador, ou pelo menos as principais partes dele, né, com um único chip. E uma empresa japonesa que fabricava calculadoras, chamada Busicom, né, esse aqui é o tipo de calculadora que eles fabricavam, eles entraram em contato com a Intel e contrataram a Intel para fabricar um chip, né, que seria o processador, né, na época não existia esse termo, mas o único chip seria o coração dessa calculadora. Ele faria todas as operações dessa calculadora. Tá? E de fato a Intel fez esse chip, ficou pronto em 1971 e nesse caso todos os componentes do que a gente chama hoje em dia de CPU, né, ou unidade central de processamento, né, em inglês aqui é Central Processing Unit, todos os componentes, né, todos os transistores da unidade central de processamento foram integrados em um único chip. Tá? Então esse aqui é considerado o primeiro microprocessador. Isso aqui é em 1971. Tá? Então até 71 não existia o conceito de processador. Bom, a história da criação desse chip é muito interessante. Para quem quiser aprender mais sobre isso, eu recomendo entrar no Museu da Intel e também procurar a versão da história contada pelo projetista que fez o chip, Federico Faggio. Né? Ele tem uma história, ele teve um conflito com a Intel, então a história do jeito que era contado pela Intel é diferente do jeito que ele conta e é muito interessante. Tá? O que aconteceu, e assim, resumindo, né, o que eu aprendi lendo a história desse chip é que o Federico Faggio era um engenheiro da Intel. Quando a Biscom contratou a Intel, esse projeto caiu no colo dele, ele começou a fazer. Aparentemente, o Andy Grove, que era o CEO da Intel na época, se eu não me engano, ele não achava que a Intel devia gastar seu tempo com esse tipo de atividade, porque eles fabricavam memória na época, né? E ele não gostava desse projeto e não dava recurso para esse projeto. O pessoal do Japão, na Busicom lá no Japão, estava ficando preocupado com os atrasos, mandou um engenheiro japonês para trabalhar junto com os engenheiros da Intel, e aí o chip acabou sendo feito pelo Federico Faggio e por esse engenheiro japonês, que eu não me lembro o nome agora. E eventualmente o Federico Faggio saiu da Intel e ele montou sua própria empresa, se eu não me engano é a Zilog, que fabricou depois processadores muito parecidos com esse processador aqui, mas chamado Z80. Tá? Ele teve uma briga com a Intel na época não reconheceu que foi ele que inventou, né, o processador,
mas eventualmente a Intel acabou voltando atrás e reconhecendo. Tá? Isso aqui é uma foto do chip, ele é bem pequeno, tá? Eu acho que isso aqui deve ter menos de 1 centímetro quadrado. O que vocês estão vendo aqui ao redor são pads onde você solda um fio, né, um fio de ouro aqui bem fininho, mais fino que um cabelo, e aí você solda ele na perninha do chip. Tá? Eu vou mostrar uma outra imagem aqui, vai ficar mais claro isso. Aqui dentro você tem os transistores, tá? E também você tem fios que são impressos no próprio silício para levar o sinal de um transistor para o outro. Nesse caso, ele tinha 2.300 transistores e funcionava até 0.4, 0.77 MHz a frequência de operação dele. Ele é capaz de fazer 92.600 operações por segundo. Então, então, como eu mostrei para vocês, isso aqui é um chip, né, um circuito integrado, é uma pastilha também, né? Ela tem várias perninhas aqui, essas perninhas você pluga num socket, né, ou numa placa-mãe, para você, numa outra placa de circuito integrado para você soldar. Essas perninhas, você pode ver a conexão delas com o chip aqui, né? Você tem um fio de ouro soldado, né, no pad até a parte que sai para fora do chip, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é mais ou menos o tamanho do chip e isso aqui é o que você veria dentro dele se você tirasse essa tampinha aqui, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, tem um fato curioso. Como eu falei, a Intel teve essa disputa com o Federico Fagio sobre, de fato, quem que fez o chip, né? Depois a Intel tentou mudar um pouco a história, mas isso aqui foi feito, de fato, pelo Federico Fagio. Se vocês derem um zoom nessa imagem, vocês vão ver que tem as iniciais FF aqui, que são as iniciais do nome do Federico Fagio, impressa no próprio chip, tá? Então ele colocou as próprias iniciais no chip aqui, não tem como negar que foi ele que projetou esse chip. Muito bem. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, né, nesses aí 30 anos, mais ou menos, né, ou 25 anos, né? O ENIAC, né, quando ficou pronto, em 46, ele tinha 18 mil válvulas, fazia 5 mil operações por segundo, pesava 30 mil quilos, né, e ocupava uma área de 140 metros quadrados, consumia 140 quilowatts, né, e custou na época mais de 400 mil dólares. Note que esses 400 mil dólares daquela época não são 400 mil dólares de hoje, tá? Isso aqui corrigido pela inflação é um valor muito maior. Custou muito caro fazer essa máquina. Em 71, o 404, né, era fabricado pela Intel, ele tinha 2.300 transistores, era capaz de fazer 92.600 operações por segundo. Ocupava uma área de 12 milímetros quadrados, tá? E custava da ordem de 200 dólares. Então, para vocês terem uma ideia de como que a evolução, né, da tecnologia permitiu uma redução dramática tanto no custo quanto na área ocupada, um aumento no desempenho. Isso está muito ligado ao desenvolvimento da tecnologia de circuito integrado, tá? E a evolução do circuito integrado, ou seja, a capacidade de se colocar mais transistores por centímetro quadrado no circuito integrado, que é aquela projeção que o Gordon Moore fez. Esse crescimento foi exponencial, não foi linear, então à medida que a gente conseguia colocar mais transistores, a gente conseguia preservar um chip pequeno e colocar muito mais funcionalidades. Tá? Um outro efeito que teve indireto, né, de você colocar mais transistores dentro do chip, é que esses transistores eram menores, então para operar eles você precisava de menos energia, então você conseguia reduzir o consumo energético também, e além disso, né, um efeito indireto da redução do tamanho dele é que o tempo para o sinal se propagar também diminui. Então você consegue trabalhar com esses transistores em frequências de operações maiores, né? Aqui no início com 0,74 MHz, mas como a gente já sabe, no início no final da década de 90, início de 2000, a gente já tinha máquinas operando a gigahertz. Tá? Muito bem. Então, em 71, a gente teve o primeiro microprocessador. Esse processador ele foi usado para fazer calculadora, tá, gente? Não foi usado para fazer computador. Mas aí, a Intel, é, a Intel viu o valor desse produto e o que aconteceu foi que a IBM abordou a Intel e a IBM ela estava percebendo uma movimentação, né, com o surgimento desses chips e redução de custo,
onde ia começar a surgir computadores pessoais, né? Ou seja, as pessoas iam começar a ter computadores em suas casas, tá? E como ela aprendeu a lição, né, com a DEC, né, com a invenção do PDP-1, e ela tomou uma grande rasteira da DEC, ela se movimentou rapidamente para não tomar outra rasteira aqui. Eles criaram um pequeno grupo, uma espécie de mini startup dentro da própria IBM, né, com muito mais flexibilidade do que os funcionários comuns da IBM tinham. E esse grupo, o papel deles era criar o primeiro computador pessoal. Tá? Esse grupo eles abordaram, né, depois de fazerem o projeto, né, as diferentes explorações, eles abordaram a Intel e contrataram a Intel para fabricar o chip, tá? Do processador, quer dizer, o chip principal da máquina, tá? Do computador. E que aqui já era chamado de processador. Tá? A Intel fez o 8086, que é o patriarca hoje da família x86, que os computadores que a gente usa e os laptops, a maior parte deles são com chips da Intel ou da AMD que implementam, né, um conjunto de instruções que é derivado do conjunto de instruções que foi feito por esse processador aqui em 78. Tá? Aqui vale um comentário importante. Diferentes empresas, quando eles faziam os seus processadores, o conjunto de instruções necessárias para programar esses processadores ou esses computadores eram diferentes. Então, um programa que era feito para um computador não funcionava em outro computador. Tá? Isso acontecia inclusive dentro da mesma empresa. A empresa às vezes fabricava um chip novo, mas o conjunto de instruções era diferente. Então os programas feitos para o chip anterior não funcionavam nisso. E isso era um problemão, né? Porque imagina, você compra uma máquina, você desenvolve alguns programas para ela, você gasta horas, né, ou meses de trabalho com programadores especializados, depurando e fazendo o código funcionar ali. De repente você vai lá e compra uma máquina nova e você tem que jogar tudo aquilo fora e começar do zero. Né? Isso era muito ruim, tá? Então, a Intel fez esse chip, o 8086, e eventualmente, naquela época eles já sabiam desse problema, né, de você ter que ficar reprogramando. Os próximos, eles começaram a sair como um super conjunto desse conjunto de instruções que tinha nesse chip aqui. Né, de forma que os programas que fossem programados, fossem feitos para esse chip, funcionassem nos chips subsequentes. Tá? Então, esse aqui, curiosamente, ele não é compatível com os anteriores, né? Com o 4004, teve um chamado 8008, 8080, tá? Mas, a partir daqui, né, em 78, do 8086, os chips passaram a ser compatíveis com esse aqui, tá? Os chips da Intel. Então, em 79, eles lançaram o 8088, que é basicamente muito parecido, faz a mesma coisa, mas ele tem é uma versão mais barata, ele tem um barramento mais simplificado, é um pouquinho mais lento, tá? E esse cara aqui, ele foi utilizado no primeiro computador pessoal, que é o IBM PC. Tá? Bom, eventos marcantes da década de 70, né? O Intel 4004, que foi o primeiro microprocessador, mas ele ainda era usado numa calculadora aqui, tá? E em 78, o 8086, que é o patriarca da família de processadores, né, conhecidos como x86, e em 79 e 8088, que foi uma variação do 8086 que foi usado no primeiro computador pessoal. Então, na década de 70 surgiu o conceito de processador e a tecnologia de circuito integrado já estava evoluída suficientemente para permitir com que a gente colocasse todos os componentes da unidade principal, né, da unidade central de processamento de um computador, né, ou o processador, dentro de um único chip. Tá? E a Intel fabricou o primeiro microprocessador em 71 e em 79 ela fabricou um processador que foi usado pela IBM para fazer o IBM PC. E aí na década de 80, né, em 81 particularmente, a IBM lançou o primeiro computador pessoal, o IBM PC. Essa aqui é uma foto desse computador. Esse computador ele foi um sucesso e ele popularizou o que foi conhecido depois como modelo IBM PC. Tá? Esse modelo ele tinha processadores 8086 e eventualmente processadores melhores depois, mas ele implementava o mesmo conjunto de instruções base, tinha memória, tinha um espaço para você colocar um disco, um disquete e assim por diante. O 8088, né, que era utilizado pelo primeiro IBM PC, ele foi clonado pela AMD, pela NEC, pela Texas Instruments, então tiveram diversos computadores que foram lançados nessa década que usavam processadores 8086, mas que não eram fabricados pela Intel.
Quando eu digo aqui que foi clonado, isso aqui não foi pirateado, isso foi clonado com autorização. Na verdade, a IBM, quando abordou a Intel, eles fizeram um contrato onde a Intel ia ter que disponibilizar o projeto do chip para outras empresas, para que essas outras empresas também pudessem fabricar o chip, né? Isso foi uma estratégia para garantir com que a IBM não se tornasse refém da Intel, né? Tanto em termos de preço quanto em termos de limitação de produção. Tá? A IBM tinha uma expectativa de que esse produto a demanda para esse tipo de produto ia crescer muito rápido e eventualmente eles iam precisar de uma cadeia de produção que fosse capaz de suprir a demanda deles, né? E aí uma forma de você mitigar o risco aqui é você garantir com que diversas empresas independentes sejam capazes de produzir aquilo que você precisa. Nesse caso aqui era o processador para a máquina deles. Tá? Em 83 a IBM lançou a versão seguinte do PC deles, o IBM PC XT, e aqui tem uma característica muito importante, ele era compatível com código legado, né? Ele usava um processador que tinha instruções da versão do PC antigo. O que significa isso? Um código que foi desenvolvido por IBM PC 1, né, aquele de 81, ele ia rodar naturalmente, tranquilamente nessa máquina aqui. Isso é verdade também para o IBM PC AT, que é a próxima versão, que aí já usava um processador Intel 80286, foi lançado em 84. Os programas que funcionavam nos dois PCs anteriores funcionavam nesse aqui também. Tá? Então aqui começa a ficar muito evidente a importância de você ter código, quer dizer, processadores novos que são compatíveis com os processadores antigos. Tá? Você manter a compatibilidade com o que a gente chama de código legado, código que foi desenvolvido para as versões anteriores. Bom, em 85 a Intel lançou outro processador, aí foi o 80386, e aí já era um processador de 32 bits, então a gente vai discutir depois o que significa isso, mas em essência agora ele já era capaz de trabalhar com números de 32 bits, fazer operações de soma, subtração, de forma natural, né? O hardware nativamente já fazia isso. Já tinha o conceito de memória virtual com paginação, que é uma invenção muito importante também para facilitar o desenvolvimento de sistemas operacionais. E esse processador se tornou um denominador comum de todas as arquiteturas que vieram depois da família x86. Tá? Por muitos e muitos anos, os compiladores e desenvolvedores de software, eles geravam seu software gerando instruções dessa arquitetura, mesmo numa época onde a gente já tinha arquiteturas com instruções mais novas. Por quê? Porque com isso eles garantiam que esse software ia rodar em máquinas mais antigas também. Tá? Então essa é uma versão da família x86, né, o 80386, que define uma arquitetura que marcou a história também. Bom, na década de 80, como vocês estão vendo aí, né, a gente teve vou voltar aqui um pouquinho, o IBM PC XT, né, em 83, 84 o IBM PC AT já tem o Intel 286, e aí em 85 a Intel lançou o 386, e aí assim por diante, sabe? A Intel começou a lançar um processador novo a cada ano, a cada 2 anos, e durante essa década, o que aconteceu é que os processadores da Intel, eles seguiam uma filosofia que é conhecida hoje como CISC, né? Complex Instruction Set Computer. O que significa isso? O conjunto de instruções implementados pelo processador é um conjunto de instruções complexo, né? Bem sofisticado. Tá? Significa que esse processador tem uma gama muito grande de instruções diferentes e cada instrução ela pode fazer muitas operações. Então, por exemplo, a Intel tem uma instrução que ela decrementa um registrador, verifica se não for zero, ele lê um valor da memória e ele grava numa outra posição de memória. Uma única instrução faz isso, é praticamente um laço implementado em uma única instrução. O problema desse tipo de projeto é que o processador fica muito complexo. E aí, implementar novos processadores que são compatíveis com os processadores anteriores se torna cada vez mais complexo. E nessa época, né, teve um grupo de pesquisadores que começaram a argumentar que não fazia sentido fazer isso. Era mais interessante você manter o hardware simples e você usar o compilador
para, na hora de fazer a conversão de linguagem de alto nível, né, compilar Fortran ou C, por exemplo, produzir um código compatível com o processador. E mesmo que você precisasse usar mais instruções para fazer a mesma tarefa, né, vamos dizer assim, uma tarefa, vamos supor que uma instrução CISC, né, para fazer a mesma coisa que ela faz, você precisasse de 3 ou 4 ou 5 instruções RISC. O que eles diziam é o seguinte: mesmo nesses casos, vale a pena você ter o RISC, porque apesar de você estar executando mais instruções, a gente, por ser instruções mais simples, a gente consegue fazer processadores bem mais rápidos para essas instruções, né? E nessa época surgiram diversos projetos de arquiteturas RISC, né, que significa Reduced Instruction Set Computers. Tá? São computadores com conjuntos de instruções reduzidos ou mais simples. Então surgiram várias arquiteturas. Aí surgiu o MIPS, o PowerPC, que é da IBM, o Spark, o ARM, o Alpha, né? E de fato, nessa época, nessa década, à medida que essas arquiteturas foram evoluindo, né, elas começaram a se tornar muito superiores às arquiteturas CISC, principalmente ao x86. Tá? Então a simplicidade desses processadores permitia a implementação de técnicas sofisticadas como pipelining, execução fora de ordem, cache dentro do chip, várias outras coisas, que fizeram com que, apesar de você ter que executar mais instruções para fazer o mesmo trabalho, essas instruções eram tão mais rápidas que, eventualmente, no final das contas, a computação ficava mais rápida num RISC do que num CISC. Então, bom, então na década de 80 a gente viu a batalha do CISC versus RISC, tá? O desempenho dos processadores RISC era superior, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Código legado é muito importante. E aí, nessa época, quem que tinha código legado? A Intel com seu x86, porque com a introdução dos computadores pessoais, muitos programadores, muitos desenvolvedores começaram a desenvolver código para x86. Então, para você mudar para um processador MIPS, ou Spark, ou ARM, você teria que gerar seu código novamente, né? Ou recompilar, ou depurar novamente o código nessas máquinas aí. Tá? Aqui vale uma observação interessante. Eu usei a palavra recompilar, né? Em tese, se você faz um programa numa linguagem de alto nível, como por exemplo C, você pode simplesmente pegar e recompilar ele para uma arquitetura diferente, para um ARM ou para um x86. Tá? Na prática, o que acontece é que se essa aplicação ela é complexa, ela tem bugs. E se ela vai ter bugs. É muito difícil você ter uma aplicação que não tem bugs. O que acontece é que essa aplicação ela passa por um processo de depuração, né, onde o programador fica caçando bugs e vai removendo esses bugs, até que eventualmente ela fica estável. Não necessariamente ela está livre de bugs. Talvez não. Possivelmente, se ela for complexa, é uma aplicação que ainda tem os bugs, mas esses bugs que ela tem, né, eles não se manifestam de forma problemática durante a execução. Tá? Então eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Imagina que vocês fizeram um programa, né, que tem um laço que percorre um vetor de 100 posições. Tá? E aí, em vez de vocês fizerem C isso, então coloca lá for, né, i recebe 0. Em vez de colocar menor do que 100, vocês colocaram menor igual a 100. Um erro muito comum quando os alunos estão fazendo a disciplina 102, estão aprendendo a programar. O que acontece aí? Em vez de percorrer 100 posições, você percorre, na verdade, 101, né, porque você vai da posição 0 até a posição 100, então você tem 101 posições aqui, o seu vetor só ia de 0 a 99. Quando você faz a escrita nesse vetor, eventualmente, quando você chega na posição 100, você está escrevendo uma posição de memória que não pertence ao vetor. O computador não vai perceber isso, a linguagem C não tem proteção para isso, você vai simplesmente escrever na memória. Quando você compilou a sua aplicação, se o compilador resolveu botar uma variável depois do vetor que não é mais usada a partir desse ponto do programa, o fato de você sobrescrever essa variável com esse bug não causa problema nenhum. Agora vamos supor que você recompilou essa aplicação com uma flag de compilação diferente, otimizando ou para uma arquitetura diferente. E esse compilador diferente, ele optou por colocar uma outra variável depois do vetor. Essa outra variável, se ela for uma variável que ainda vai ser usada pelo programa mais para baixo, né, depois da execução desse laço, você está estragando o valor dela e possivelmente você vai estragar a execução da aplicação. Então, recompilar uma aplicação pode expor bugs silenciosos, bugs que não estavam aparecendo antes. Então, não é algo trivial. Aplicações complexas, geralmente, você tenta não recompilar, você tenta manter o binário dela, né, se ele já está funcionando,
E para você conseguir manter o binário, é muito importante você, na hora de fazer de atualização dos processadores, você trocar por processadores, né, ou por computadores que sejam compatíveis, de forma que você consiga executar o seu binário. Tá? Então, código legado é muito importante você manter a compatibilidade com ele. Por isso que trocar de arquitetura é um problema e pode custar muito caro. Tá? Bom, então o que acontece aqui, apesar dos RISCs se mostrarem melhores do que os processadores x86 da Intel na década de 80, código legado era muito importante e a maior parte desses processadores RISC aqui, eles não conseguiram entrar nesse mercado de computadores pessoais, nem de servidores, né, que eventualmente se tornou um mercado interessante também, e eles acabaram eventualmente morrendo. Tá? Então, por exemplo, a arquitetura Alpha existia aí na década de 90, era muito importante, mas ela sumiu, né? O Spark também, tá? O PowerPC ainda existe, mas tem pouca expressividade. Hoje o que de fato existe, tem bastante relevância é o ARM e o x86. Mas o ARM nessa época não vingou com um processador para desktop ou para computadores pessoais. Tá bom? Bom, dando continuidade aqui, então os eventos marcantes da década de 80. Primeiro computador pessoal, tá bom? Comercializado pela IBM, ele popularizou a família de processadores x86 que foi criado pela Intel, tá? Nessa década, apesar da Intel ter inventado, né, esse processador, ela abriu o projeto para outras empresas e tinham outras empresas que fabricavam processador x86, como a AMD e a Texas Instruments. Nessa década também a gente viu a batalha do RISC versus o CISC. Muitos processadores RISC surgiram nessa época, né? Mas eles tinham dificuldade de entrar no mercado por causa do código legado, tá bom? E aí a gente entrou na década de 90 e aconteceram algumas coisas bem interessantes aqui. A primeira delas foi o seguinte: os processadores da Intel eram muito complexos. Como eu falei para vocês, à medida que você vai introduzindo novos processadores com mais instruções complexas, fica cada vez mais difícil de se implementar um processador eficiente. Então nessa época a Intel estava com desempenho muito aquém do desempenho dos processadores RISC. Tá? Mas aí a Intel contratou um engenheiro e eles deram como desafio para esse engenheiro construir um processador Intel que fosse tão rápido quanto os processadores RISC. Né? Esse cara teve uma ideia brilhante. Ele projetou uma máquina que, no fundo, quando ela lê uma instrução da memória, ela quebra essa instrução em múltiplas instruções simples, instruções RISC. E aí ele dá essa sequência de instruções RISC para o processador RISC executar. Tudo isso dentro do mesmo processador, dentro do mesmo chip. O programador, o usuário, né, o cliente que comprou esse processador, ele não sabe que lá por baixo tem um RISC, ele acha que é um CISC, porque ele está programando ele com instruções RISC. Mas a execução, na verdade, né, é composta por por um front-end, né, que é a parte da frente da máquina, que lê as instruções do programador, ou do programa, converte para RISC e aí ele tem um back-end que executa essas instruções RISC. Né. A ideia é genial, ele materializou essa ideia no que a gente chama de microarquitetura P6, foi chamada de P6 na época, e essa microarquitetura foi introduzida pela primeira vez num processador chamado Pentium Pro, em 1995. Esse processador foi um sucesso muito grande, porque o desempenho dele foi muito superior ao do Pentium anterior, né? E eles começaram a chegar próximo, né, ou alcançar o desempenho dos processadores RISC e ainda tinha a vantagem de compatibilidade com código legado. Tá? Então, em 95 teve o Pentium Pro, que foi o primeiro processador com essa microarquitetura, né? E aí em 97 teve o Pentium 2, que já usava essa microarquitetura, em 99 teve o Pentium 3, né? E uma coisa interessante é que além deles conseguirem introduzir novas técnicas aí, né, como pipeline, execução de instruções de forma paralela, por baixo do capu, né, na microarquitetura, a tecnologia de circuito integrado continuava avançando naquela escala exponencial que foi prevista pelo Gordon Moore. E isso permitia com que, né, com a redução dos transistores, eles conseguiam aumentar a frequência de operação. Então, nessa década, o que a gente observou nos processadores da Intel, né, que dominavam o mercado, foi um aumento de desempenho de forma exponencial. Tá? E aqui talvez algumas pessoas façam confusão com a lei de Moore. Né? A lei de Moore não fala sobre desempenho, ela fala sobre quantidade de transistores num circuito integrado. Tá?
Então, nessa década, a gente viu um aumento de desempenho de forma exponencial, onde os chips, né, os processadores, ficam 2 vezes mais rápido a cada 18 meses. Tá? E aqui tem uma coisa muito curiosa. Quando a Intel lançava um processador novo, ele era 2 vezes mais rápido que o anterior. Né? Aí os desenvolvedores de software, como Microsoft, tá, faziam software que tinha mais funcionalidades. Então esse software novo, ele fazia mais coisas, né? Ele tinha, por exemplo, tinha um gráfico mais bonito, né? Uma movimentação mais suave. Só que para fazer mais coisas, ele faz mais processamento. Então esse software novo, no processador de 1 ano e meio atrás, ele rodava de forma muito lenta. Então quando a pessoa, quando saía uma versão nova do Windows, a pessoa tinha que comprar um computador novo, porque o computador dela não rodava bem o Windows. Tá? Então, isso de certa forma gerou uma codependência entre o software, a evolução do software e do hardware, e nessa época, tanto a Intel quanto a Microsoft viram uma evolução surpreendente de demanda, né, pelos sistemas deles e também de capacidade de processamento e de funcionalidades. Tá? Nessa época era muito comum as pessoas trocarem de computadores num curto espaço de tempo porque os computadores se tornavam obsoletos. Alguém poderia argumentar que eu vou ficar com meu computador usando meu software antigo aqui. Né? O problema é que toda vez que a Microsoft lançava um software novo, né, que era mais lento porque tinha mais funcionalidades, eles acabavam eventualmente mudando o formato dos arquivos. Então imagina, se eles lançam um Microsoft Word novo, né, e agora o formato é diferente, você salva esse arquivo com esse formato novo, quando você vai compartilhar com uma pessoa que tem um Word antigo, ela não consegue abrir. Aí essa pessoa, de certa forma, ela fica limitada, né? Eventualmente ela tem que acabar comprando outro computador para poder rodar um software novo e poder usar essas funcionalidades. Tá? Bom, muito bem. Então, os eventos marcantes aqui da década de 90 é o domínio da Intel no mercado de processadores em computadores pessoais e o aumento do desempenho, né, desses processadores em função. Esse aumento de desempenho ele é exponencial, tá? Então, ele acontece em função do aumento de frequência de operação dos microprocessadores. Tá? Então, na época, aí, aproximadamente 2 vezes a cada 18 meses. Muito bem. Bom, aí a gente entra na década de 2000 e o que a gente percebe aqui é uma mudança na história. Tá? Então, primeiro que para continuar aumentando a frequência de operação, porque isso era um ponto muito importante para a Intel, tá? Aumentar a frequência de operação era o que garantia que eles iam vender bastante processadores, porque você aumenta a frequência, o processador fica mais rápido, as pessoas precisam de uma máquina mais rápida porque o software fica mais sofisticado também. Tá? Então elas têm que ficar trocando de máquina a cada 2 anos. Note, por exemplo, se você compra um computador e o desempenho evolui muito pouco em 10 anos, por que você vai trocar de computador? Sendo que você vai continuar executando software moderno, que é compatível com o desempenho de um computador moderno, na sua máquina sem perceber muita diferença de desempenho. Então, a Intel ela tinha esse objetivo de aumentar o desempenho de forma exponencial para conseguir garantir essa reciclagem de máquinas, né? Que as pessoas comprassem mais máquinas. Então, para continuar aumentando a frequência de operação, ela investiu num projeto aí, bem agressivo de pipeline, dos processadores e criou uma microarquitetura chamada NetBurst, que era diferente daquela P6, tá? Era uma evolução dela. Então a Intel conseguiu frequências de operações bem mais altas nessa época, né? Mas acontece que, por causa da forma como essa microarquitetura era feita, quando você executava aplicações de produtividade, como Word, Excel, e essas aplicações realizavam operações que não tinham uma boa predição de como os saltos iam se comportar, os saltos do programa, o que acontecia é que essa máquina não funcionava muito bem, ela ficava lenta. E a AMD, que competia com a Intel na época, fabricava também processadores x86, ela continuou com uma microarquitetura dela, que era parecida com a P6, né, que atingia frequências bem menores, mas para esse tipo de aplicação ela funcionava muito bem, até melhor do que a Intel, e gastava menos energia. Tá? E aí, a partir daí, a AMD começou a liderar as inovações na família x86, a Intel estava com essa dificuldade, eles fabricavam processadores que gastavam muita energia, os chips agora eram vendidos como cartuchos, já vinha junto o kit de resfriamento do chip, começou a se tornar um problema isso ainda. Em 2003, a AMD deu uma rasteira na Intel, ela introduziu o modo de 64 bits.
O que é isso? Os processadores da Intel, os x86, eram todos de 32 bits. A Intel, no final da década de 90, fez uma parceria com a HP, onde eles planejaram criar uma máquina de 64 bits e essa máquina de 64 bits não ia ser compatível com o x86, ou seja, ela ia quebrar a compatibilidade com o código legado e ela ser uma máquina que eles iam vender para o segmento, para o mercado de servidores. Então, eles simplesmente recusaram oferecer uma solução de 64 bits compatível com os processadores que eles tinham de 32 bits. A AMD, na surdina, né, foi lá e pum, fez uma versão de 64 bits do x86 e lançou no mercado. Isso foi um boom, né, as ações da AMD subiram bastante, porque existia essa demanda no mercado. Né? Como eu falei, é muito importante você manter compatibilidade com o código legado. Imagina um banco, por exemplo, que está executando código que foi desenvolvido há 20 anos atrás e funciona o código. Você não quer tocar naquele código com o risco de introduzir um erro nos cálculos ali, né? Então é muito importante para esse tipo de cliente que a máquina continue sendo compatível. A Intel se recusou a fazer uma máquina de 64 bits, x86, a AMD foi lá e fez e eles ganharam uma boa fatia do mercado em função disso. Eles lançaram um processador chamado Opteron, né, em 2003 e eles fizeram bastante sucesso. Tá? Eles chamaram a arquitetura, em vez de x86, de AMD 64. Tá? A Intel, logo depois, fez a versão dela também, x86 64 bits, chamou de EMT 64. Bom, uma coisa que aconteceu logo no começo da década, né, como eu falei, o processador da Intel estava gastando muita energia. Né? Os pesquisadores começaram a perceber que mesmo a gente diminuindo o tamanho do transistor, chegou num ponto em que a gente não conseguiria mais colocar mais transistores, deixar todos ligados dentro do chip e manter o consumo energético constante, tá? Apesar dos transistores estarem diminuindo. Tá? Bom, com isso o que aconteceu é o seguinte, a gente conseguia colocar mais transistores dentro do chip, mas não adiantava nada, porque esses transistores agora, eles começavam a consumir uma quantidade de energia tão grande que não permitia a gente deixar esse processador ligado. Tá? Eu lembro nas conferências nessa época, eles mostravam gráficos de projeção, mostrando qual que seria a potência do processador à medida que a gente aumentasse a frequência de operação, né? E os gráficos mostravam que essa potência crescia exponencialmente, ia crescer a partir daquele ponto exponencialmente, e que com poucos gigahertz a mais a gente já ia estar teria um chip que é capaz de produzir calor na mesma taxa que o Sol produz na sua superfície, ou alguma coisa assim, né? Ou que uma bomba nuclear produz. Então eram gráficos bem sensacionalistas, né? Mas que no fundo o que eles estavam dizendo era, olha, a gente não vai mais conseguir aumentar a nossa frequência de operação e, consequentemente, o desempenho, porque isso vai aumentar o consumo energético do chip numa taxa que vai ser inviável, né? A gente não vai conseguir refrigerar esse chip, tá? Dentro de um desktop ou de um laptop. Então, nessa época, a Intel ela abandonou a microarquitetura NetBurst, né, que foi do Pentium 4, e ela voltou a usar o P6 e chamou de Core 2, né, e aí, em 2006, ela e a AMD, eles mudaram a estratégia. Agora, eles iam oferecer computadores que iam oferecer mais desempenho, mas em vez de aumentar a frequência, eles iam aumentar o número de cores, iam aumentar o paralelismo, mais processadores, né. Só que tem um problema aí, né? Apesar de você ter mais processadores, você ter mais poder computacional, código antigo, que não é paralelizado, ele não tira proveito desse paralelismo. E ele acaba executando com o mesmo desempenho que você executava numa máquina anterior. Tá? Então, nessa década surgem os processadores com múltiplos núcleos de processamento, os multicores. Tá? O problema é que para você tirar proveito desses multicores, o código tem que ser paralelizado, deixa eu voltar aqui, tem que ser paralelizado para obter o desempenho. No começo, quando a gente tinha só 2 cores, já era um ganho significativo, porque você conseguia rodar 2 programas ao mesmo tempo, mesmo que eles não fossem paralisados. Né? Eu lembro que a propaganda na época era, olha, enquanto você está navegando na internet, se o seu antivírus começar a trabalhar, né, em paralelo, ele vai rodar no outro core, então você não vai perceber a redução no desempenho. Né? Para quem usava antivírus na época, sabia que quando o antivírus começava a varrer o disco, a varrer os arquivos, a máquina ficava muito lenta. Curiosamente, está muito mais ligado ao fato dele estar usando o HD do que o processador. Então, o fato de você ter um mid-core não resolve isso. Bom,
Então, esse gráfico aqui ele mostra um pouco do que aconteceu em termos de evolução, de desempenho das arquiteturas, dos chips da Intel. Tá? A linha cinza mostra a frequência de operação. Então, você pode perceber que com o Pentium, né, o Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, a frequência de operação dessas máquinas foram aumentando, né, até o Pentium 4. Eventualmente, quando eles chegaram naquele ponto onde eles perceberam que o consumo energético ia crescer de forma muito acentuada, eles abandonaram o NetBurst e voltaram para o P6, a frequência de operação caiu um pouco aqui, né? Eventualmente ela ficou estável, mas o que acontece aqui é que agora, em vez de aumentar a frequência, eles vão aumentando o número de cores. Né? Em tese, o desempenho do código legado ele aumenta junto com a frequência de operação. Né? Quando você começa a ter mais operações ou mais cores, você consegue fazer mais operações por segundo. No entanto, para fazer isso, você precisa paralelizar o código. Então, o que essa linha vermelha aqui mostra, essa de cima, mais rosada, ela mostra o desempenho que você poderia obter se você paralelizasse a sua aplicação. Tá? Então, ela continua crescendo de forma exponencial, né? Pelo menos a tendência que indica. No entanto, a partir daqui você tem que botar um pouquinho de trabalho em cima do seu código, tem que recompilar ele. Então, assim, apesar de ser compatível com o código legado não tem mais essa escalabilidade de desempenho a partir daqui. Tá? Para você conseguir usar essas novas máquinas e explorar todo o potencial de desempenho que ela oferece, você vai precisar recompilar seu código. Bom, na década de 2000 também acontece uma outra coisa muito interessante aqui, né? A introdução dos smartphones e tablets, tá? Tablets talvez não seja tão relevante, mas o smartphone é um dos equipamentos mais relevantes hoje em dia. Né? Em 2007 a Apple lançou o primeiro iPhone, em 2008 a Google lançou o Android. Nessa época eu trabalhava na Intel, na Califórnia, e eu lembro que ficou muito evidente assim, que naquela época as pessoas já olhavam para aquilo e falavam assim, nossa, isso aqui vai se tornar um mercado muito importante. E a própria Intel, ela mergulhou nesse mundo aí, ela tentou desenvolver um processador para competir nesse segmento aqui. Tá? Então, em 2008, a Intel lançou o Intel Atom, né, onde ela estava reconhecendo a importância do mercado de smartphones e tablets e estava tentando lançar um processador de baixo consumo de energia, porque agora a gente não está falando de um processador que vai rodar no desktop, ele vai rodar no celular. O celular tem que ficar funcionando durante pelo menos um dia inteiro, sem você ter que recarregar ele, né? E o que aconteceu naquela época é o seguinte, os aparelhos de celular, antes dos smartphones, eles tinham processadores, né? Eles não tinham aplicações como a gente tem hoje, os apps, né? Mas eles tinham um processador porque eles rodavam um pequeno sistema operacional, tinha agenda, tinha um alarme, tinha algumas coisas que a gente pode chamar talvez de aplicação, né? Mas não no sentido de que eram aplicações que você instalava, removia e desenvolvedores independentes poderiam colocar ali, tá? Esses celulares, né, que se desenvolveram na década de 90, né, desde a década de 90, eles usavam processadores de baixíssimo consumo energético justamente para você não precisar ficar recarregando. Né? Inclusive, quem usou esse tipo de celular lembra que quando surgiram os smartphones, uma das grandes decepções é que você tinha que carregar o celular toda noite. Né? Num certo ponto, os aparelhos celulares que não eram smartphones, a bateria deles demorava 5, 6 dias para acabar. Né? Então, você tem um celular que você conseguiu usar por 5, 6 dias sem precisar recarregar, e de repente você entrar num mundo onde você tem um celular que às vezes você não consegue nem chegar no final do dia com a bateria dele, né? Isso foi um pouco decepcionante. Tá? Mas esses outros celulares mais antigos, a bateria deles durava muito porque as pessoas também não tinham uma tela que elas ficavam usando para navegar na internet, fazer esse tipo de atividade, e eles usavam processadores simples com baixíssimo consumo energético. Esses processadores, né, geralmente eram oferecidos pela ARM, né? A ARM ela não fabrica processador, ela só projeta, mas muitas empresas fabricavam processadores com o projeto da ARM de baixíssimo conjunto de consumo energético. Eram processadores RISC que foram desenvolvidos na década de 80, eles não conseguiram entrar no mercado de computadores pessoais, não conseguiram brigar com a Intel, né? Eles até tentaram, na verdade, o processador ARM ele surgiu para se fazer um computador pessoal, né? Ele foi feito por uma empresa inglesa, se eu não me engano, a BBC, posso estar enganado aqui, tá? Mas eu acho que foi a BBC que criou uma divisão para fazer um computador pessoal. Eventualmente não deu certo isso aí, mas a empresa continuou existindo, fabricando, projetando processadores, mas esses processadores foram utilizados no segmento de dispositivos embarcados, né?
Então, um dispositivo embarcado é um dispositivo que tem um processador, mas ele não, a cara dele não é um de um computador. Então, por exemplo, um micro-ondas, um videocassete, um freio ABS de um carro, né, que tem um chip lá fazendo cálculos. Então, todos esses dispositivos, né, que têm processadores, mas eles não têm cara de computador, né, ou que rodam aplicações para o usuário, eles são dispositivos embarcados. Tá? A ARM dominou esse mercado, né? É um mercado que não tinha um volume muito grande de dinheiro. Quando você compra um chip nesse mercado, é 10 centavos de dólar um chip, 20, 50 centavos, né? A Intel vendia processadores a 200 dólares, até $1.000, né? Mas como os processadores, quer dizer, os celulares, eles vieram desse mundo de baixo consumo energético, já usando processadores ARM, o código legado era ARM, né? Então, quando os smartphones surgiram, era natural que utilizasse os processadores ARM para fazer isso. É curioso que a Intel tinha uma divisão interna que fabricava processadores ARM, né? Eles licenciavam a arquitetura ARM e fabricavam. Inclusive, eles venderam vários desses processadores, mas eventualmente com o CEO, na época, o Paul Otellini, ele percebeu, quer dizer, ele implementou uma política de que, olha, nós não vamos fazer processadores que não sejam x86, né? Ele resolveu vender a imagem de que a Intel entende que o x86 é o melhor para tudo, então eles venderam a divisão de ARM e começaram a tentar investir no desenvolvimento de processadores x86 de baixo consumo energético, que culminou no Atom. Tá? Bom, mas o Atom, para quem conhece um pouco da história, aí, não vingou, não deu certo. Pouquíssimos celulares foram fabricados com processadores da Intel. Tá? A grande maioria dos processadores dos celulares hoje em dia são fabricados com processadores projetados pela ARM e fabricados por outros fabricantes, né? Os processadores os celulares da Samsung, por exemplo, são fabricados com processadores ARM que são fabricados pela própria Samsung, né? A Qualcomm é uma empresa que fabrica processadores ARM e vende para, se eu não me engano, vende para a Motorola e para outras fabricarem também celulares. Bom, a própria Apple, os processadores da Apple nos celulares, né, que a Apple faz a propaganda como sendo processadores especializados deles, são fabricados por eles, no entanto, eles implementam a arquitetura ARM. E agora, mais recentemente, para quem não sabe, né, foi uma notícia muito curiosa, a Apple, que fabrica também laptops, né, que alguns anos atrás deixou de usar PowerPC e começou a usar x86, agora anunciou que não vai mais usar x86, vai começar a usar ARM também em seus desktops. Né? E é uma coisa muito interessante, porque a ARM não conseguiu entrar no mercado de desktops lá atrás, por causa de código legado, né? E a Intel não conseguiu entrar no mercado de smartphones lá atrás também, em 2008, por causa de código legado. Né? E agora, essa questão do código legado talvez esteja se tornando não tão importante quanto era no passado, né? Para a Apple estar fazendo essa transição aí, mas a gente vai ver isso nos próximos anos. Muito bem, então voltando aqui, na década de 2010, né? A gente teve, então, celulares aí 2007, 2008 foram lançados e 2010 a gente teve a consolidação do mercado de smartphones. Né? Hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone, né? É um mercado muito bem consolidado. É muito interessante porque na década de 90 a Intel tinha que manter os processadores com desempenho crescendo de forma exponencial para você poder fazer com que as pessoas tivessem que comprar um computador novo a cada 2 anos. Né? No caso dos smartphones, você não precisa disso. Né? As pessoas perdem, derrubam, estragam seus celulares e elas acabam trocando. Ou troca porque vem um modelo mais novo, mais bonito, com mais funcionalidades. Então é comum as pessoas trocarem de smartphone. Então é um mercado que tem um giro, o que permite com que essas empresas possam manter os seus negócios bem ativos. Nessa década também surgiu o conceito de computação na nuvem, né? Na onde você pode, em vez de comprar os seus computadores e montar o seu cluster, o seu data center na sua empresa, você fala, não vou montar nada disso não. Eu vou alugar máquinas de um terceiro, né, e eu vou acessar essas máquinas através da internet. Né? Então esse é o modelo de computação na nuvem, já está muito consolidado e popularizado. Né? Você pode hoje, você entra na página da Amazon e cria um usuário lá, em poucos minutos coloca o seu cartão de crédito e já consegue ligar máquinas lá, armazenar arquivos, enfim. Pode usar GPU, pode fazer um monte de coisa.
Então, é um modelo de computacional que já se consolidou. Um dos maiores players é a Amazon e a Google também, né, oferece esse tipo de serviço, a Microsoft com a Azure, né, tem outras empresas que oferecem também serviço de computação na nuvem. O grande tchan aqui é que a Amazon, principalmente, né, eu acho que é um caso muito interessante, é uma empresa que ela tem uma loja, né, uma loja virtual. Né. Então você entra lá nessa loja, procura produtos, você compra e eles entregam. Né. O problema é que com a popularização desse modelo, né, de loja virtual, o que acontecia é que quando chegava nos grandes feriados nos Estados Unidos, a demanda, né, por busca de presentes e afins nessa loja crescia de forma exponencial. Né? E se você não consegue atender a toda essa demanda, né, ou seja, fica lento o sistema, ou você perde a conexão, você perde cliente, você perde negócio. Então, os data centers, né, que rodam essas aplicações, né, a loja, eles têm que ser dimensionados para permitir com que todo mundo seja atendido no momento de pico. O problema é que quando você está num momento que não é de pico, que é a maior parte do tempo, você tem um monte de máquina que é subutilizada. Né? E aí, o que você vai fazer com essas máquinas? Elas estão basicamente depreciando ali. O modelo de computação na nuvem, ele permite que você alugue essas máquinas. Tá? Na verdade, isso foi viável por causa do desenvolvimento de um conjunto de tecnologias chamado de virtualização, que permite com que você pegue um pedaço da sua máquina e você crie segmente ela para você instalar um outro sistema operacional ali, e aí você vende isso como sendo uma máquina, mas na verdade é um pedaço de uma máquina. Né? Então hoje, quando você está rodando uma máquina virtual na nuvem, a sua máquina virtual, na verdade, pode ser que ela esteja sendo executada por uma máquina física que está executando várias máquinas virtuais. Tá? Nessa década também a gente percebeu a introdução, né, do uso de GPUs para computação de propósito geral. Então, na década de 2010, na década de 90 a gente já tinha GPUs, né, com chips especializados para acelerar renderização de gráficos tridimensionais. Na década de 2000 essas placas elas evoluíram bastante, ao ponto de que, eu acho que 2006, 2007, não estou muito certo, algumas pessoas, alguns pesquisadores conseguiram usar framework de programação de gráficos para GPUs da NVIDIA para, na verdade, programar outras coisas, para programar cômputo de equações. E eles conseguiram mostrar que você podia fazer computação de propósito geral usando essas GPUs, com um desempenho muito bom e com um custo baixo. Então, a partir daí surgiu o conceito de GP-GPU, a NVIDIA capitalizou em cima disso, criou uma linguagem de programação chamada CUDA, desenvolveu compiladores especializados para você poder gerar código, né, para GPUs que não sejam gráficos, e eventualmente essas GPUs elas entraram dentro dos supercomputadores. E hoje em dia a maior parte dos supercomputadores, não sei se é uma parte, mas uma boa parte deles tem GPUs para acelerar a computação. Tá? A GPU tem uma arquitetura muito diferente das arquiteturas de propósito geral, dos processadores como ARM, x86, e gerar código para ela é muito diferente. Tá? Não é simplesmente pegar uma aplicação em C e recompilar com o compilador deles. Isso não vai te gerar um bom código. Você tem que reprogramar, possivelmente refazer o algoritmo, tá? Para você conseguir extrair o desempenho dela. Mas uma vez que você conseguiu fazer isso, você tem o potencial de conseguir um desempenho muito bom com um custo energético muito baixo. Nessa década também surgiu, né, o conceito de internet das coisas. O custo de se fabricar um chip ficou tão baixo, que a gente começou a conjecturar a possibilidade de colocar chip em tudo. Né? Imagina, você tem um chip no seu tênis, um chip no seu copo, na sua meia, na sua camiseta. Até, vamos lá, né, vamos exagerar um pouco. Você tem um chip no papel da bala. Né? Pode parecer um exagero agora, mas antes da invenção da prensa, né? Como que impressão em papel, você supor que você ia ter a composição de uma bala, né? A quantidade de ingredientes, né? Um desenho, alguma coisa impressa no papel de cada bala era uma ideia absurda, né? O custo de fazer isso era muito alto e o custo de uma bala é muito baixo. Né? Hoje em dia você compra a bala 7 Bela e tem um monte de informação escrita no papel dela. Né? Então hoje talvez seja parece um pouco absurdo você achar que vai ter um chip no papel de cada bala, mas talvez o custo de impressão de um chip no papel seja tão baixo no futuro que a gente vai ter esse tipo de coisa, tá? Esse é uma visão ainda, né? Tem algumas coisas que já começaram a aparecer nesse mundo de você ter chip em tudo.
mas isso ainda não se consolidou, né? A promessa é que na próxima década isso aí vai se consolidar e aí a gente vai ter quase tudo conectado na internet, né? E aí a gente vai criar uma conexão do mundo físico com o virtual sem precedentes, né? Então tudo aquilo que a gente consegue fazer no mundo virtual, consultas, né? Você fazer algoritmos para otimizar, fazer busca, imagina você poder fazer isso no mundo físico, né? A gente vai poder, se a gente conseguir de fato conectar o mundo físico, colocando chip em tudo, ao mundo virtual, a gente vai poder otimizar esse mundo físico com todas as técnicas que a gente já desenvolveu para otimizar os recursos do mundo virtual, né? Também nessa época a gente viu uma popularização de machine learning, né, com o desenvolvimento das GPUs principalmente. Uma das técnicas de machine learning, conhecida como deep learning, né, elas começou a se tornar viável e a gente percebeu que essa técnica ela pode resolver problemas bem complexos, difíceis de se resolver fazendo um algoritmo manualmente, né? E ela resolveu problemas de forma melhor do que um ser humano seria capaz de resolver, né? Então, o exemplo clássico aí é o exemplo da classificação de imagens, né? Existia uma competição no mundo de processamento de imagens aí, ou visão computacional, não estou certo, qual dos dois. Existia uma competição onde você tinha um conjunto de imagens e você tinha que dizer de qual classe que ela era, que essa imagem é, né? Eu não lembro as classes, mas vamos supor que dizer se é um carro, se é um cachorro, se é um gato, enfim. Uh, Até 2012, se eu não me engano, os melhores algoritmos eram feitos de forma manual, né, por grupos especializados nessa área. Em 2012 surgiu um dos primeiros algoritmos em que o vencedor foi um algoritmo que, na verdade, é de machine learning, onde os pesquisadores deram um monte de dados para treinar o algoritmo e ele aprendeu e ele foi lá e participou da competição e ganhou. Tá? A partir daí, diversos outros algoritmos foram desenvolvidos para resolver problemas semelhantes e, eventualmente, problemas bem diferentes. Hoje em dia é um tema que está na moda, né, falar sobre machine learning, principalmente deep learning. E a expectativa é que na próxima década esse tipo de tecnologia se consolide, né? Então hoje, né, nos últimos anos, o que a gente vê é que machine learning, deep learning se popularizou, né, e é um tema da moda, tá bom? Então é isso, né? Para a próxima década, tá? A partir de 2020 agora, não sei muito o que vai acontecer, não gosto de fazer projeções, mas principalmente para o começo dessa década eu ficaria de olho em internet das coisas, em deep learning, né? E chips especializados para deep learning também. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Bom, com isso eu termino essa aula e acho que é isso.